Alô moçada, tudo bem? Professor Arilson. Hoje tratando do tema resoluções do CONTRAN, pessoal. Resolução hoje que eu vou tratar com você é a 723, uma resolução que trata do procedimento administrativo necessário para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. As penalidades você já sabe, elas estão lá no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e entre elas estão a suspensão do direito de dirigir e a cassação do documento de habilitação, tá certo? Então a resolução 723 trata especificamente de regulamentar o procedimento administrativo para a imposição destas duas penalidades, bem como tratará também do curso de reciclagem preventivo, tá pessoal? Então vamos iniciar lá, eu fiz um resumo aqui para você. Bom, de que é que trata esta resolução 723? Acabei de falar para você que é do procedimento administrativo para aplicação de suspensão e cassação do direito de dirigir. Agora, vale lembrar que para infrações decorrentes, né, que aconteceram depois de 1º de novembro de 2016, tá pessoal? Porque antes disso, né, que é justamente a data que entrou em vigor a Lei 13.281 de 2016, então, antes disso, quem tratava do tema era a Resolução 182. Então, para infrações praticadas após 1º de novembro de 2016, quem vai regulamentar a suspensão e a cassação é a Resolução 723, essa que eu estou tratando com você. Tranquilo? Beleza. Trata também do curso preventivo de reciclagem, como eu falei. Gente, quando é que acontece então a suspensão? Quais são os infratores? Quais são os condutores que estarão sujeitos à suspensão do direito de dirigir? Em quais situações? Vamos lá, na primeira situação, gente, se ele atingir 20 pontos em 12 meses. Então, o infrator que atingir 20 pontos em 12 meses estará sujeito à suspensão. A segunda situação, pessoal, é quando ele cometeu uma infração cuja penalidade, além da multa, seja também a suspensão. E aí nós temos vários artigos. Artigo 165, artigo 165A, artigo 244, artigo 191, ou seja, são artigos que eu estou falando para você de infrações cujas penalidades são multa e suspensão do direito de dirigir. Então são duas situações que ele pode ser suspenso. Primeiro, se atingir 20 pontos em 12 meses. Segundo, se cometer uma infração para a qual está prevista a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Estas são as situações, estão lá no artigo 3º, inciso 1 e 2, tá? Anotei aqui para você, da resolução 723. Beleza. Arilson, quais são os prazos de suspensão? Esses prazos, pessoal, não estão na resolução 723. Eles vão estar lá no artigo, no Código de Trânsito, no artigo 261. Mas eu trouxe aqui para você não perder tempo, tá? Quais são os prazos? Na situação de o infrator atingir 20 pontos em 12 meses, o prazo, pessoal, é de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano de suspensão. Se ele for reincidente em 12 meses, ou seja, atingir novamente 20 pontos nos mesmos 12 meses, ou seja, passou a ser reincidente, o prazo agora, pessoal, é de 8 meses a 2 anos. Anotei para você aqui, ó, 6 meses a 1 ano. Na reincidência em 12 meses, o segundo prazo agora será de 8 meses a 2 anos. Portanto, um prazo maior em razão da sua reincidência. Na situação dele cometer uma infração cuja penalidade seja a multa mais suspensão, veja só, aí aqui os prazos são diferentes. Na primeira vez, ele pegará de 2 meses a 8 meses. Na segunda vez, ou seja, na reincidência em 12 meses, os prazos agora são diferentes, é de 8 a 18. Primeiro prazo de 2 a 8, segundo prazo na reincidência em 12 meses, de 8 a 18 meses, tá? Anotei para você, estes prazos estão lá no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Seguindo aqui na resolução 723, a resolução extensa, tá? Tô tratando aqui praticamente do resumo, tô trazendo a coisa mastigada para você. Com relação à cassação, você vai dar uma olhadinha no artigo 4º, incisos 1 e 2, tá, pessoal? Da resolução 723. Arilson, quando é que acontece a cassação? Em duas situações. Tá? Deixa eu organizar aqui para você. Em duas situações, o infrator pode ser cassado, né? Pode ter sua habilitação cassada. Primeiro, quando ele está suspenso e é flagrado dirigindo qualquer veículo. Está suspenso e não respeitou ali a suspensão, passou a dirigir um veículo, né? Automotor. A infração não fala automotor, mas subentende, tá? Então você é flagrado dirigindo quando está suspenso, o processo agora será de cassação.
A segunda situação, pessoal, é no caso de reincidência de algumas infrações. E aí você tem que anotar e dar uma conferida no Código de Trânsito em cada uma delas. Se o infrator for reincidente em 12 meses nas seguintes infrações: artigo 162, inciso 3, artigos 163, 164 e 165, artigos 173, 174 e 175. Se o infrator for reincidente nestas infrações que eu falei para você aqui, são 7 infrações, né? Ele será aberto contra ele o processo de cassação. Arius, de que trata essas infrações? 162, inciso 3, pessoal, trata de você dirigir veículo diferente da sua categoria. 163 é você entregar veículo para as pessoas, né, nas condições do artigo 162, sem habilitação, com habilitação vencida, com direito de dirigir cassado ou suspenso. Então você, proprietário, que entrega o seu veículo para estas pessoas que eu falei, você comete a infração do artigo 163. O artigo 164 só muda o verbo. Ao invés de entregar, o verbo agora é permitir. Pressupõe que o proprietário não esteja presente no local da infração, mas permite que pessoas na condição do artigo 62 peguem o seu veículo, né, configurando assim a infração do artigo 164, tá? 165 é dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. 173, disputar corrida na via pública, tá? 174, participar de evento organizado sem autorização, tá, pessoal, do órgão com circunscrição sobre a via, ou organizar esse evento sem ter autorização do órgão que tem circunscrição sobre a via, órgão ou entidade. É a infração do artigo 174. E a infração do artigo 175 é exibir manobra perigosa no veículo, arrancada brusca, deslizamento, arrastamento de pneus, etc. São essas infrações. Se você for reincidente em 12 meses, ou seja, cometê-las 2 vezes em 12 meses, você certamente sofrerá um processo de cassação do documento de habilitação. Tranquilo? Então você já sabe quais são as situações que geram suspensão, já sabe quais são as situações que geram cassação do direito de dirigir. Vamos em frente. Vou tratar com você agora da pontuação. Arius, quando é que a pontuação passa a ser considerada para fins de abertura do processo de suspensão, tá? Ou de cassação? Beleza, pessoal, essa pontuação só será considerada quando encerrar a esfera administrativa, ou seja, esgotaram-se os meios de defesa, terminou o processo para a imposição da multa. A partir dali, aquela pontuação será considerada para fins de abertura de processo de suspensão. Por exemplo, é o que nos diz o artigo 6º. A pontuação será considerada para a instauração do processo administrativo quando esgotado todos os meios de defesa na esfera administrativa. Pressupõe-se então que nós temos 2 processos. O primeiro é que vai apurar a infração de trânsito, né, e a aplicação da multa, e o segundo, com base na pontuação, né, será aberto para fins de suspensão ou de cassação, né? No caso aqui é suspensão. Ou seja, quando se esgotar aquele primeiro processo na instância administrativa, é que nós teremos, tá, pessoal, o segundo processo, né, a abertura do processo administrativo para a imposição da suspensão. Beleza? Tranquilo. Bom, quando o órgão autua o infrator, o que é que acontece? Ele deve fazer essa comunicação para o Detran, onde a habilitação está registrada. Por exemplo, a minha habilitação foi emitida pelo Detran aqui do Ceará. Então, se eu fui autuado por um órgão de trânsito municipal, este órgão de trânsito faz a comunicação para o Detran que emitiu, né, que expediu a minha habilitação para fins de abertura de processo de suspensão ou de cassação. Essa comunicação se dá mediante o sistema chamado RENAINF, Registro Nacional de Infrações de Trânsito. É o que nos diz o artigo 7º, parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades que compõem o SNT fazem a comunicação ao Detran, onde aquela habilitação está registrada, mediante o sistema RENAINF. Ele diz, ou outro sistema que houver. No caso é o RENAINF, tá, pessoal? E a comunicação, ele vai comunicar a pontuação correspondente. Então, se eu cometi uma infração cuja pontuação são 7 pontos, ou seja, uma infração gravíssima, essa pontuação ela é comunicada ao Detran mediante o sistema RENAINF. É isso que a resolução nos traz no artigo 7º, parágrafo 1º, beleza? Ele também fala de um único processo. O que é que acontece? Gente, tanto faz naqueles 12 meses eu atingir 20 pontos ou ultrapassar 20 pontos. Vamos supor que eu
tem atingido aí 25 pontos, será aberto somente um processo para fins de suspensão do direito de dirigir. Então atingiu 20 pontos, ultrapassou os 20, será aberto um único processo para fim de suspensão do direito de dirigir. É isso que vem no parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 723. Vamos para frente sem perder tempo. Ele vai falar agora da anulação administrativa ou judicial do processo que gerou aquela pontuação para fim de suspensão. O que é que acontece? Você foi autuado lá no órgão de trânsito e este órgão fez a comunicação para o Detran a respeito da sua pontuação e foi aberto o processo de suspensão. O que é que acontece? Se houver anulação daquele primeiro processo, né, para a imposição da multa, essa anulação pode ser administrativa ou judicial, o órgão deverá fazer a comunicação para o Detran. Para quê? Para que haja também a anulação do segundo processo, que é o de suspensão, tá? É o que nos diz o artigo, parágrafo 5º do artigo 7º. O órgão ou entidade do SNT responsável pela autuação, o que é que ele fará? Se houver anulação administrativa ou judicial dos autos de infração de trânsito, ele fará essa comunicação, pessoal, ao Detran, onde está a sua habilitação, né? Onde sua habilitação está registrada, para que o Detran anule o processo de suspensão, ou caso já tenha sido aplicada a suspensão ou a cassação, ele faça a anulação destas penalidades, procedendo com o cancelamento desta penalidade lá no RENAC, tá, pessoal? No Registro Nacional de Condutores Habilitados. Ou seja, houve anulação do primeiro processo, com certeza o segundo também será anulado, né? Porque o segundo tem como pressuposto, como fundamento, o primeiro processo, que é para imposição de multa. Beleza? Bom, o artigo 8º, inciso 1 e 2, vai falar das situações, pessoal. Por exemplo, o artigo 8, inciso 1, né, o 8º, inciso 1, fala o seguinte: quando o órgão autuador for o Detran, onde a sua habilitação está registrada, e aquela infração for de responsabilidade do proprietário, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um único processo. Um processo só para a imposição da multa, e neste mesmo processo, se aquela infração for passível de suspensão, neste mesmo processo também será aplicado a suspensão. Então nós temos um único processo. Na segunda situação, em que o órgão autuador não é o Detran, onde está registrada a sua habilitação, responsável pelo registro da sua habilitação, aí aqui nós teremos dois processos. O primeiro, para a imposição da multa, lá no órgão autuador, ou seja, responsável pela autuação. Encerrado esse primeiro processo, será aberto um segundo processo, agora no Detran, onde a sua habilitação está registrada, para fins de suspensão do direito de dirigir, tá? Então ele nos diz, ó, quando o órgão autuador responsável pela aplicação da multa não for o Detran, tá? Não for o Detran onde a sua habilitação está registrada, o que é que acontece? São feitos dois processos, sendo que o órgão autuador comunica ao Detran quando se encerrar a esfera administrativa daquele primeiro processo, tá, pessoal? Então, encerrou-se a esfera administrativa, foi aplicada a multa, o Detran agora, o órgão autuador fará a comunicação ao Detran para a abertura do segundo processo, que é para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá? Vou ficar por aqui, pessoal. O vídeo tá ficando extenso, já estamos aqui com 13 minutos, quase 14 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo agora e na continuação você vai ver o segundo vídeo. Vai ser necessário concluir com você a resolução 723, certo? Forte abraço aí do professor Arilson.